aqui, todos que estão nessa festa contribuindo, os que servem ali hoje o almoço, que foi excelente. Quero dizer, vocês são bênçãos. Obrigado para os pastores por essa oportunidade. Se não fosse eles aqui tendo esse coração, a gente não poderia entrar, porque eles são os anjos de Deus nesse lugar que abre as portas de Deus, que o Senhor os conduz a isso. Obrigado a todos vocês que faz essa obra acontecer. Não sozinho, obrigado. Sozinho nós não iríamos a lugar nenhum. Certeza, certeza, certeza. Sem vocês, sem cada um servindo, nós não poderíamos chegar aonde vamos chegar. De manhã nós, irmãos, falamos aí um pouco sobre essa questão do servo. E se eu tivesse combinado com o pastor o texto, mas não combinei, ele leu exatamente o que aqui eu vou ler hoje. Que incrível, né, irmãos? Eu estava ali com o Vapa, eu digo, meu Deus, ele estava comigo ali, era. E é bom porque o Senhor vai confirmando a sua palavra, a sua mensagem a nós e à igreja. E é esse lugar que a gente gosta de estar. Preste bastante atenção hoje em uns pontos que é simples da fé, porque é por aí que andam as pessoas que andam com Jesus Cristo. Ele anda na simplicidade da fé. A fé ela é muito simples. Eu tenho uma tia, o nome dela é Vânia. Ela tem uma fé muito simples, funcional. Ela, quando quer resolver uma coisa, ela diz, tudo é pela fé. Então resolve. Ou então, está escrito na Bíblia. Então, é assim mesmo. Outro dia eu digo, nossa, que fé maravilhosa, né? Você quer saber, é tudo de Deus. Está aí na Bíblia, vai aí. Às vezes a gente tem que dar essa praticidade da fé para algumas coisas acontecerem. E é por aí que a gente anda. Mas, por ser simples, não quer dizer que não é profundo. Não é simples, não está banguelando. Não está de qualquer maneira. Deus trabalha simples e profundo. E aí, a cirurgia do Senhor, ela é lá dentro, assim, penetrante, fazendo a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito. E é aí que entra o lugar que a gente precisa estar. E o texto está realmente em Marcos capítulo 10, o verso 35 e 45, sobre o pedido de Tiago e João, no texto que o pastor falou. Nós vamos um pouco entrar aí, mas em outros textos também. Quem não sabe, de manhã estamos falando um pouco sobre a escravidão. E porque na Bíblia ela é um lugar onde Deus tem pretendido trabalhar em Jesus Cristo. Isso. E agora de noite, esse lugar, nós precisamos ser batizados nele. Porque nesse texto aqui, ele vai falar de um batismo. Vamos ler de novo. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que te pedimos. E ele disse, então, o próximo versículo, irmão. Então, e ele lhe perguntou, o que queres que vos faça? E respondeu-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e receberei o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhe, sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, tem que ser servos de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos.
Mas antes disso, vamos percorrer nesse texto. Queria jogar também na tela Êxodo 21, capítulo 5. Êxodo 21, versículo 5 e versículo 6. Eu estou aqui porque eu troquei de óculos, ele está embaçando aqui a adaptação dele, não sei porque depois de velho, né, vai ficando aqui uns óculos difíceis, não é? Adaptação de lente progressiva. O verso 5 diz assim: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero sair forro. Então o seu senhor levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Existe a lei do escravo para sempre. A lei do permanente escravo. Conta-se uma história sobre, eu acho que eu até escutei isso do pastor José, uma história sobre o escravo que trabalha lá no último porão para levar um povo que está no barco remando, e eles remam até morrer. Tem um livro, acho que é do pastor José, que ele fala sobre a cruz, e tem um capítulo sobre os remadores do último porão. São pessoas que elas precisam só remar. Ninguém vê elas lá embaixo remando e não sabe como é que o navio está sendo levado. Ela só rema, e quando eles faltam as forças, ou morre, é trocado por outros. E vai. Pessoas que só servem para levar um chamado do outro, ou que outro se dê bem. Existe isso? Existe. Existe porque nós temos muito exemplo na Bíblia da escravidão, que ela é feita para fazer outro feliz. Da escravidão que ela existe para que alguém se aposse dela, para que outro se dê bem. E a pessoa, ela toma por sua vida oficializar a escravidão. E aí tínhamos uma lei específica no Êxodo 21. Ele ali amava, no verso 5, o seu senhor. Então ninguém vai ser escravo oficial se ele não ama o senhor dele. Não existe maneiras. Eu não posso oficializar minha escravidão para sempre, se eu não amo a quem eu quero ficar escravo. E aí o bom desse texto é que ele é uma escravidão e nele inclui a família. Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos. E esse texto ele vai falar que depois de 6 anos, o 7º ano, ele tem que sair livre, sair forro, sair desobrigado de taxas, desobrigado de qualquer escravidão. Ele vai ter que receber algo de graça, gratuitamente, sem mais nada para pagar. Você imagina que você tem uma opção. Você quer ficar livre totalmente? Ou você quer ser escravo para sempre? Só existe uma forma de aceitar ser escravo para sempre: o amor. Nada mais fará você ser escravo para sempre. E esse lugar é o que nós vamos passar hoje a falar um pouco e entender que isso é um batismo. Jesus chega diante de uma ocasião onde as pessoas querem um cargo, exercer algo grande. E aí eu faço uma pergunta, e ela não está errada: quem não gostaria de ter um cargo grande? Quem?
Esse lugar ele está acontecendo no coração do homem todos os dias, todas as horas. O pastor Dedão estava aqui, parece que eu combinei com o senhor que ia ler esse texto, né? E trabalhar ele. Quando o senhor abriu, eu digo, eita Deus. Amém. Quem é que não quer? E Jesus sabe, todo mundo quer. E Jesus não está desmotivando esse lugar grande. Quero ser um bom gestor, quero ser um gerente grande, quero ter minha empresa grande. Nós lutamos para conquistar essa grandeza. E ele não é desestimulado na Bíblia. Ele só está fora da ordem. Nosso mundo leva essa grandeza para fora da ordem. E Jesus, ele traz a ordem correta da grandeza. E aí, como ser servo, como ser um escravo, e outra vez eu acho que eu falei, já vem dias que a gente vem falando junto, outro nosso encontro, a palavra servo, ela é muito suavizada na Bíblia. Já falei isso, vou repetir. A gente trata de suavizar a palavra servo porque os nossos traduções desse tempo atual, onde já está abolida a escravidão, eu abro aspas, porque é só um conceito apenas dessa geração, mas que o mundo da escravidão ele acontece aí oculto, fugindo apenas da realidade. Trabalho forçado hoje, só o que tem em países, e hoje nós vemos isso aí quando a gente vê o tal do tarifaço. E aí os países que têm mão de obra barata já se agonia. Então, imagina aí que tem muita gente que você não sabe que você está usando um telefone, e nesse telefone você está usando o que teve de mão escrava de criança que trabalharam para poder produzir o produto que está na sua mão. E aí você diz que foi feito de uma geração de povos livres. Bem, o assunto não é esse, mas eu quero só falar um pouco. Mas como a gente se engana, que a gente é livre, vamos deixar esse engano aí e vamos trabalhar uma verdade. E quando você vai para o chamado, você vê a presunção das pessoas que elas não são chamadas. E aí chega a Salomé, a mãe dos dois, e pede esse lugar, um direito, outro esquerda. E outro dia eu estava ministrando numa reunião de 12 horas de oração, e deram para dar a palavra. E aí eu fui lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3, quando vai falar da igreja de Laodiceia. E lá na igreja de Laodiceia vai dizer assim: ao que vencer, eu darei o direito de sentar comigo no trono. É por isso que Jesus não pode dizer quem vai mandar sentar à direita ou permitir quem vai sentar à direita ou à esquerda. Mas ele só permite o batismo da escravidão. Se você quiser, isso aí eu posso dizer para você, pode acontecer, mas não posso garantir quem vai sentar. E aí, numa reunião cheia de macho ou show, aí eu digo, imagina que se chegarmos do céu ter duas mulheres, uma sentada à direita e outra à esquerda de Jesus. Vai matar os homens tudinho, porque Jesus não disse quem sentaria à sua direita, se era homem ou se era mulher. Então fique você aí agoniado. Tomara que a gente encontre duas mulheres sentadas, uma à direita e a outra à esquerda, só para matar de raiva a gente do nosso machismo. E então você chega num lugar a qual você tem essa dimensão de que as prioridades é sua, né? O lugar é seu. Vou arrasar nesse lugar. E de repente você chega em um Jesus Cristo que está propondo um outro tipo de lugar, um batismo. E ele fala, deixa eu contar uma história para você aqui. Todas as vezes que você for se levantar para ser maior, lembre-se de uma coisa, você vai ter um monte de invejosos querendo tomar o seu lugar. Nossa, isso na empresa não acontece, né, gente? A gente parece que onde o cão está sentado na inveja é em lugares de empresa e de cargos comissionados. Políticos, não é? As coisas assim. Qual cargo? Deixa eu dizer, o verso 41 diz, ouvindo-se, indignaram-se.
Na verdade, irmãos, essa indignação, ela não é por causa que ficou achando que os irmãos são bam, bam, bam. É que eles disseram, e se for eu? Você está achando, e eu acho que sou eu, você está achando demais, não é? Então, às vezes, a gente se indigna, aí fica criando confusão de cargo, já viu isso? Nossa, tem tanta confusão, a igreja deveria ser um lugar assim que não tem confusão de cargo, né, irmão? Mas, enfim, se indignam alguns por causa do lugar do outro, por causa de um batismo, por falta de um batismo, falta de um lugar que nós devemos ir para um lugar, um cálice que deve ser bebido. Então, sabe, irmãos, você já teve aquele lugar, eu vou contar um testemunho próprio aqui. Às vezes eu estou lá em casa, agora, depois que fiquei 7 meses aqui no Nordeste, e eu estou em casa e gosto, às vezes, de limpar a casa. Nossa, eu vou limpar a casa. Dá umas doideiras assim, para fazer isso. Aí, de repente, os meninos estão dormindo. Valber já não vai se levantar para ver minha limpeza. Aí eu fico com moído no coração, eu sozinho fazendo isso. Ninguém vai me ajudar. Não, vou já ligar o som bem alto e ver se acorda. Sabe quando a gente não é batizado é desse jeito, irmão? A gente faz até alguma coisa, mas gostaria que alguém estivesse fazendo comigo, porque eu estou fazendo sozinho. Isso também, irmãos, é indignação também, irmãos. É coisa que a gente faz, irmão, sem batismo também. E a gente entra nesse lugar que a gente também vira um falso servo, um falso escravo, sabe? Vou fazer, mas vê se alguém faz comigo. Entendeu? Você quer dar uma de, deixa eu ver se alguém aqui se toca com isso. Deixa eu passar o pano nos pés dela, para ver se ela vê que eu estou passando o pano. Deixa eu falar para você, eu não estou falando desse lugar ainda essa noite também. Nós não estamos falando de um lugar que provoca o outro ser servo, o outro ser escravo. Porque você faz um serviçozinho que gostaria de ser exemplar para os outros. Isso pode ser até um nível bom, exemplar e tudo, mas ele é um triste sentimento ainda. Não é esse lugar. E eu tenho muito disso. Minha família é cheia da nhaca. Ixi, meu Deus, eu venho carregando uns trem lá da infância. Esse negócio de fazer sozinho, eu lembro muito do meu pai. Eu faço sozinho e vocês E eu fico vigiando, Jesus, será que de fato eu virei um escravo voluntário? Ou eu carrego esses trem lá da minha família lá? E aí um dia eu estava bem em casa, isso foi agora recente, e lá na minha casa eu tive que tirar a cerca elétrica porque o vizinho, ali em Pau dos Ferros, o vizinho fez um prédio de 2 ou foi 3 andares, irmãos. 3 andares e desgraçou minha casa com reboco, com serviço. Sabe, tive que destruir a cerca elétrica porque o muro que ele estava fazendo, o cimento. Eu não sei se está entendendo. De amanhecer o dia, eu estava com o carro emprestado da minha tia, o carro estava todo rebocado de cimento. E o cimento não descolar e você ter que... Aí um dia eu disse para a Valber assim, olha, já estava tirando a paz. E eu estava perdendo a paz com Valber. E eu disse, nós não vamos perder a paz. Tá bom? E nós vamos ter que suportar isso. Porque Jesus suporta. E joguei nela. Eu disse, pelo menos se ela suportar, ela fica calada, não me instiga. E eu não faço um erro aqui. Um dia desses, eu todo bem, desprovido disso, porque tinha combinado com ela não me cessar. Chega meu filho Tiago. Eu bem já resolvido que todo dia tinha que varrer o cimento, todo dia tinha que tirar aquele trem todo dia tinha que aquele negócio para fazer. Tiago disse, veja pai,
Hoje foi pior. Eu disse, é mesmo. Ei, rapaz, vocês não tem conta. Aí eu fui para minha devocionalzinha, sabe? De boa, com aquele sentimento. Quando eu vou dobrar o joelho, o Senhor diz, você não é escravo assim não. Você vai arranjar uma lona, vai dar um jeito do restante dessa material cair sobre essa lona para não cair na sua casa e você vai servir aquele Senhor. Aí eu disse, é mesmo? É. Irmãos, colocamos uma lona, eu fui lá, desci, peguei uma lona, pacientemente colocamos, e todo dia limpávamos a sujeira que caía sobre aquela lona, porque de obrigação ele teria que colocar pelo menos uma tela para segurar aquela coisa lá. E aí eu fiz uma viagem para a Etiópia e deixei Valber sozinho com esse problema, né? Ela diz, vai contar? Imagine, irmãos, que ela teve que ser provada sozinha de novo. O dia que não limpou a lona fez cotó, quebrou tudo. Novamente, lá vem cimento em cima do carro. E Valber fez um pacto comigo, com ela e com a nossa liberdade de ser feliz. E foi lá fora lavar o carro na frente dos homens que eles mesmos tinham provocado. E glória a Deus, vim embora, terminou lá do reboco do prédio. E uma coisa eu fiz. Eu fui servo daqueles homens durante aqueles dias para poder suportar aquele lugar ali. E fui um dia na loja do rapaz comprar uma peça que Valber estava precisando. E ele foi chegando e disse, eu peço perdão. Eu vou reparar tudo que tem ali. Pode mandar ali, eu vou reparar o problema que houve lá. Falei, não, você tem a peça X? Irmãos, não é fácil. Não é fácil, não é um lugar fácil. Um lugar que você vai ter que ficar louco, ser batizado de fato. É isso que Jesus está perguntando. Você está pronto para um batismo? Você quer realmente esse lugar? Eu quero, pois você vai beber. Você vai beber esse lugar. Outra vez eu falei aqui, depois estuda quem é Tiago e quem é João, ou como esses dois cabas foi batizado para ser escravo de Jesus Cristo. E aí, irmãos, ele começa a explicar algumas coisas sobre hierarquia, lá no próprio texto, lá no versículo 42, vai dizer assim, e Jesus... Vamos lá, Marcos 10, 35. Marcos 10, 35. E Jesus... Sim, o texto já é, agora vamos para o 39. Diz, tornou Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e receberei o batismo que eu sou batizado? Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando para si, disse-lhes, saiba que os que são considerados governadores dos povos, ele tem-nos sob seu domínio. E aí eu fui ver esse texto um pouco ponto a ponto. Aí eu fui pensando, Jesus está fazendo exemplo dos governadores desse mundo, e ele está dizendo assim, sabe que as pessoas que estão se considerando que estão dentro de um governo, essa palavra, irmãos, ela tem a ver com aquele que pensa que governa. Ele está pensando que está governando. Ele está se achando no governo. Só que ele está tanto se achando e acha que nós é que estamos sob o domínio dele. Ele diz, mas sobre eles têm uns maiorais. E é sobre esse que ele exerce autoridade. Aí esse maioral, irmãos, é como se nós traduzíssemos para uma versão bem dia a dia nosso, uma versão super atualizada.
Sabe, esses que acham que estão no governo, tem uns que são maiores e estão achando eles idiotas. É como se eles acham que dominam, mas tem outros que exercem autoridade, eles estão achando esses uns idiotas. É isso que mais ou menos Jesus está dizendo. É um monte de idiota achando que tem governo na mão. Só que eles têm outros que têm autoridades maiores do que eles. Quem já viu esse tipo de pessoas, irmãos, que ela põe autoridade, ela põe algo sobre a pessoa e ela se acha, né? E às vezes essas pessoas, elas estão sob o nosso domínio. Elas vêm, sabe, irmãos, com uma quente e dois fervendo, e por trás a gente sabe por que ela está fazendo isso. Ela está sendo manipulada por alguém maior. E aí você fica tudo bem, vou ter que obedecer um idiota manipulado. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem teste maior para o escravo do que ele ser escravo de um idiota. Alô? Quem gosta de obedecer uma autoridade, é uma coisa, mas quem ama obedecer um idiota? Saber que tem que obedecer. Mas esse batismo é um batismo de obedecer, inclusive, a idiota. Aí eu quero saber o seguinte, a proposta do escravidão está cada dia ficando mais difícil. Que é muito fácil até obedecer uma autoridade, mas uma pessoa que se acha que tem domínio sobre você, e que você vê que ela não tem autoridade nenhuma, essa é a pior do mundo. E você tem que estar nesse lugar. É tão triste quando você chega para Herodes e Herodes diz, você não sabe que eu tenho o poder de liberar você? Jesus talvez utilizaria a mesma palavra, idiota. Todo poder e autoridade foi dada por Deus. Mas o que eu estou fazendo não é se você tem permissão ou não, é que eu mesmo decidi fazer o que eu estou fazendo. E aí, eu quero saber se, como exemplo de Jesus Cristo, a gente vai obedecer uns idiotas de Herodes. E a gente pensa que esse tipo de crítica, ela não era dentro das entrelinhas. Então, elas são bonecos, manipuladores que brincam de manipulação com os outros. Elas manipulam os outros porque elas são manipuladas. Então, nós temos aí um grande batismo entre uma decisão em ser um escravo voluntário. E eu gosto do mais de Jesus lá no verso 43, né? Mas entre vós não é assim. O ideal aqui é que não é uma proposta, mas não deveria ser entre vocês. Não. Ele não está propondo que se deve ou ser ou não entre nós. Porque é como se eu dissesse, irmãos, vamos propor que a gente sirva uns aos outros. Não, o Senhor está dizendo, quando está no ramo da fé, do cristianismo, da igreja do Senhor, isso não é assim. E a gente luta para que a gente faça um trabalho de que, irmãos, não falcatrue um ao outro, irmãos. A gente tenta propor, né, pastores? Às vezes, assim, irmãos, amem uns aos outros, né? Só que o aqui é do ser, é do existir, é do estar presente. Não é assim. Vamos dizer, irmãos, entre nós, não deve. Não, irmãos, não é propondo. Não é. Vamos de novo? Entre nós, não é assim. Glória a Deus, que bom, né, irmãos? Que bom que entre todos os irmãos as coisas não é assim. Não é puxando o tapete um do outro, não é atendendo a pedidos de idiotas. Eu vi aqui, irmãos, que coisa linda, assim, maravilhoso hoje. Eu vi duas coisas aqui, eu estava dizendo com o Valber. As irmãs que estão ali na limpeza, que estão aqui também no
Coral. Imagine se elas dissessem, eu já estou na limpeza. Agora tenho que ser da limpeza e do coral. Se for pesado, pare de fazer, em nome de Jesus. Se for pesado na murmuração, pare de fazer. Porque pesado vai ser. Porque Jesus está propondo um batismo que não é fácil engolir. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que é feito na murmuração não serve para nada, a não ser para alimentar demônios das trevas que gostam de murmurar. Então, não é assim. Ele começa, pelo contrário, eu gosto, né? Não é, agora vai ser assim, um outro contrário. Essa palavra, irmãos, quem quiser, ela está traduzido por telo. Quem quiser, quem quiser, quem quiser. Telo significa estar resolvido dentro de si. Quem estiver resolvido dentro de si, percebeu? Não é mais uma questão de simplesmente põe aqui dentro da mesa uma proposta e a gente faz porque, não tem quem faça. Ele está dizendo, telo. Jesus, irmãos, odeia algo que não é feito com telo, com quem está resolvido. E quem está resolvido, ele não quer saber a quem está servindo, se é um idiota. Se é alguém que tem aí, que se acha alguém que tem domínio sobre você. Irmãos, tem cada situação sobre pessoas dominando o outro. Que essa semana eu passei por uma. Eu não vou falar exemplos, mas eu passei por uma. Que eu cheguei para a Valber e contei uma história, eu falei, agora a pessoa literalmente comprou a outra? Comprou assim mesmo, no século 21? É um domínio sobre... Não, eu não vou propor, não vou colocar aqui que vocês vão ficar loucos com a proposta. E aí, se estou resolvido, quem quiser tornar-se grande, aí a proposta da grandeza ela nunca sai da Bíblia. Lembra que eu comecei a dizer, não existe uma proposta para você não ser grande, porque essa grandeza que está dentro do seu coração, quem colocou aí foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ser só uma faxineira do céu. Mentira, sua hipócrita. Você quer estar no lugar mais exaltado na glória do Senhor. Isso é uma babaquice, é uma autocomiseração. Você, por exemplo, precisa alimentar a sua alma com algo que está mal resolvido aí dentro da sua alma. Mas a questão de grandeza, ela foi provocada pelo céu para estar dentro da gente. Eu quero, o pastor Calênio quer algo gigante. Agora, como eu vou adquirir isso? É um conjunto de coisas que nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Como é que eu quero ser grande? Eu estou resolvido. E aí ele vai assim, olha, quem quiser tornar-se, eu também estudei a palavra tornar-se, ela vem de ginomai, que quer dizer, que coisa louca isso aqui, irmão, tornar é a mesma coisa, está traduzido para ginomai como receber a vida, como aparecer na história, como ver milagres acontecer. Você sabia? Quem quiser ver milagres acontecer, é por aí. Quem quiser ser um protagonista na história de verdade,
Quem quiser tornar-se a ser alguma coisa, a receber uma vida de verdade, esse tornar carrega isso daí. E a proposta é bem maior do que você imagina. Quem quiser então, irmãos, começar a aparecer na história, quem quiser ver milagres acontecer, quem quer se realizar-se, a palavra também produz nisso. Quem quer se realizar. Eu vou dar um testemunho, aí todo mundo recebe, eu me realizei na vida, eu agora estou... Pronto, essa coisa aí, que a gente escuta muitas pessoas querendo dar um testemunho de se realizar. É tornar-se, gnomai. E aí ele está dizendo, entre vós, alguém que vai ser grande, ele precisa ser... Não é nem, tem duas partes aqui, ele precisa, será esse que vos sirva. E essa palavra sirva, no verso 43, a última palavra, ele vai dizer, diácono. Tem diácono aqui, pastor, assim, você se consagra diáconos? Não é sugestão não, tá? Só é por enquanto, né? Mas você lembra que antigamente as igrejas faziam mais consagração de diáconos? Não é? Eu tenho uma igreja Assembleia de Deus que é uns amigos meus lá em Israelândia. É a igreja que eu vi mais diácono na minha vida. Irmãos, um dia estava num culto lá de noite. Faltou energia. Os diáconos colocaram os carros tudo para acender em frente à igreja. Quem lembra disso? Você lembra, irmão? Coisa mais incrível que eu já vi, assim, sabe? A preparação dos diáconos para não faltar o comando ali do culto. Deixou tudo assim, espetacular. Outro já fez um negócio lá e tal. E um povo indo dos pés ligeiros, diácono lá dentro, faz uma coisa, pega o microfone, já pega água para o pregador, já... Eu fiquei, nossa... Irmãos, não é, eu estou dando só um exemplo de consagração diaconal, tá? A pessoa às vezes não precisa disso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando exemplo dessa igreja nesse tempo que eu fui lá. E aí, essa palavra aqui, irmãos, diáconos, ela tem propriedades específicas para a escravidão. Você sabia? Diácono é um escravo. Então, isso quer dizer que muitas vezes, quando a gente estava consagrando os diáconos na igreja, há algum tempo atrás que consagrava, a gente estava dizendo aos irmãos, irmãos, há algum voluntário à escravidão no nosso meio? Amém. Hoje a gente vai pensar sobre essa evolução. Aí é o escravo na denominação querendo já ser presbítero. Entende assim? Ele está achando que é uma escadinha que sobe de degraus, entendeu? Acha que a gente depois vai virar um evangelista, depois vai virar não sei o quê. Depois, olha, colocou unção de diácono na sua cabeça, acabou, mano. Vamos fazer, pastor, depois disso aqui, consagração. Fala nisso, irmãos. Quem não recebeu aí o olhinho da unção que a missão está dando, por favor. Estamos dando de graça, tá? Quem não pegou, quem já pegou, levanta a mão. Eita glória, como tem unção aqui para acontecer até amanhã de consagração. Glória a Deus. Quem não pegou, por favor, pegue, que até amanhã a gente mete óleo em diáconos. Não é? Não é reconhecimento? Óleo não é reconhecimento? Não é autorização? Não pega não, então. E se já pegou, está lascado. E aí nós estamos aqui com um lugar que o Senhor está falando que existe no nosso coração. A gente quer ser o grande e a gente quer ser o primeiro. Esses dias, o ano passado, eu tinha feito um cartão, apareceu uma proposta Latam PES. Eu fiz e comprei
a passagem, não tinha crédito nesse, eu disse, vou ver se tem, eu compro a passagem da irmã no cartão. Aí de repente apareceu um valor e o cartão deu para cobrir. Aí paguei durante um ano as passagens que a irmã pediu para comprar para ela. Não é que me deu um monte de ponto isso, irmãos? Lá no Latam PES eu virei Gold. E aí estou eu fazendo check-in sem saber que eu sou Gold. Aí o rapaz disse, senhor, o senhor tem direitos a upgrades, cabines de primeira classe. Falei, escravo está ficando legal. Né? O senhor pode colocar aqui? Colocou. De repente, irmãos, lá no negócio do aeroporto, Calênios, meu nome, eu errei aonde? Aí, não, é para o senhor pegar a primeira fila, primeiro que vai entrar o senhor. Eu disse, sai até nos coisas lá, que coisa legal, irmãos. Aí, irmãos, quando eu usei, na outra vez já tinha perdido o Gold. Era só simplesmente eu mesmo. E Fábio, não tem mais um Gold para nós, não, diga acabou. Nosso Gold. Então é tão bom receber, ser chamado, né? Nossa, meu nome está chamando para entrar na primeira fila. Quem gostaria da primeira classe, irmãos? Irmão. Só eu. Em 10 anos viajando para a África, nunca peguei primeira classe, como eu queria aquelas cadeiras deitadas 15 horas para pegar ali. Mas quem não gosta desse ser primeiro? E aí temos aqui, aquele que vai ser primeiro. E aí nós estamos numa disputa louca, quem é primeiro. E na sequência do reino, quem é primeiro não tem nada a ver com nossas coisas que pensamos que é primeiro. E aí, primeiro é aquele que será. Aí muda a palavra literalmente. Primeiro, quem quer ser grande tem que ser diáconos, que vai ter sinônimos para escravo, serviço, várias coisas. Agora, quem vai ser primeiro, muda para doulos. Literalmente, escravo. Poxa. Aí você precisa realmente querer a primeira classe, de verdade, num formato de escravidão. Diga, primeira classe, não é para os ricos, é para escravos. Vamos dizer que o céu tem um avião de primeira classe. A porta vai chamar o mais escravo possível. Lá no céu, as honrarias, irmãos, é para escravos. As honrarias do céu é para quem de fato se batizou. Um cálice para beber. E aí eu estou pensando, será que eu tenho condição? Agora não é mais nem pedir lado direito ou lado esquerdo. É dizer a Jesus, você pode tomar desse cálice? E aí, o importante não é agora a sua vontade, é a sua resposta. Porque sua mãezinha, outras pessoas podem até interceder por vocês. A igreja desviada, ela tem pessoas que intercedem por ela. Quem já viu, né? Peça à mãe que o filho atende. Não é, irmãos? A gente fica nesse lugar que alguém está fazendo por nós. Deixa eu falar, nesse lugar é você que dá uma resposta de fato, de verdade. Ninguém pode fazer por você. Sua mãe, seu pai não pode ser seu representante oficial nesse lugar. Nem seu pastor, nem ninguém de formação que um dia lhe formou. Hoje é um dia da nossa resposta. Dá óleo para cada um aí, não esquece. Hoje é um dia da nossa resposta. Nós vamos ser batizados ou não vamos ser batizados para a primeira classe. E que lugar é esse? Doulos. Não esqueça dessa palavra, doulos. Quem quiser ser primeiro da primeira classe precisa ser doulos. E aí tem escravo, servo, homem de condição servil.
alguém que se rende à vontade de um Senhor, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a causa que está entre os homens, é dedicado ao próximo, é alguém que, mesmo em detrimento aos seus próprios interesses, ele está servindo e rompendo isso. Ele é um servo, ele é um atendente. E aí eu queria dizer para vocês, não é uma pregação tão difícil que eu tive que pregar? Eu acho que essa é a pior. Eu vou dizer uma coisa que minha esposa não sabe ainda. Simples, mas eu nunca disse a ela. Uma vez eu fiquei pensando, sobre esse processo de família que tem eu e minha esposa, todo mundo já sabe. Mas um dia o Senhor me disse, eu escolhi você para ser escravos deles. Ser escravo da sua esposa. Cuide bem da casa a qual ela habita. Porque você limpa ela para eles, porque você é escravo deles. Irmãos, esse dia foi tão doido. Porque eu nunca tinha acordado para isso. Eu pensei que a minha esposa era algo que acompanhava comigo, sabe? Às vezes tem momento, e aí a gente desvia da escravidão de vez em quando. Tem momento que a gente pensa assim, nossa, será que é só comigo? Ou é só com ela? Será que ela vai compreender esse projeto ou só eu? E o Senhor coloca-me numa condição falando, ninguém precisa compreender, você vai compreender sozinho mesmo. Precisa. Você está querendo que os outros entendam esse serviço que eu concedi para você. Você se renda rapidamente ao processo. Caso contrário, você será o dos 10 que ficam indignados. Porque a gente entra em contendas bestas. Entre elas, quem é mais missionário que eu, quem é mais pastor que eu, quem é mais pregador que eu. Quem é mais eu, quem é mais eu, quem é mais eu. E nesse momento, o lugar pior que tem é o eu. Porque o Senhor começa a dizer, você é doulo. E aí ele vai propondo algumas coisas, milagres é um. Hoje a gente começa, mas a igreja acabou os milagres, a gente não vê mais milagres, a gente não vê muita coisa acontecendo. Sabe por quê? Milagre só encontra-se no meio dos escravos. Eu provo para você. O primeiro milagre foi feito no meio dos escravos. Jesus, no capítulo 2 de João, quando está lá para tornar água em vinho, ele diz o quê? Diga aos serventes, diga aos escravos, que encha de água. Sem escravos ali, irmão, não tinha milagre. Pode olhar o texto, vai lá, para a gente não ficar sem calênio aqui. João 2. João capítulo 2. A própria Maria compreende que é os escravos que traz esse tipo de coisa. Ela diz aos escravos, faça tudo que ele vos manda. Deixa eu dizer para você, toda dica que você receber de alguém, pode ser de Maria, mãe de Jesus, ela manda dizer para você, seja escravo dele. E aí diz assim, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos diáconos. Está aqui, diáconos. Aos serventes. Tradução, tá, irmão? Eu estou com a Strong. A Strong traz aqui a tradução, depois você pode pegar também. Fazei tudo o que ele vos mandar. Estava ali 6 talhas de pedra. Isso tem a ver com o ser humano. Ser humano duro, seco, ainda acha que está cheio nem de nada. A gente só enche quando alguém serve a gente. Deixa eu dizer para você. Se não tem ninguém lhe servindo, você fica seco. Fica essas pedras secas vazias aí. Não vou para a igreja. Estou chateado. Se você não vier na igreja e você não vê servido dessa palavra por alguém, você fica um coração duro lá em casa. Você não vai para canto nenhum. Porque é somente no serviço de um dos outros que a gente se enche do Senhor.
É somente desse trabalho, é somente dessa atmosfera de serviço que a gente vai poder... Eu venho aqui para essa igreja, vejo o movimento do serviço dela. Eu saio com minha esposa com as talhas cheias de água, eu falo, meu Deus, como é que é isso? Isso constrange, irmãos. Você acha que eu não fico constrangido, um boi morto, um monte de irmão trabalhando ali voluntariamente, por um magrelo seco desse? Sim ou não? A gente fica cheio. Dá para engordar um pouquinho com as comidas que tem. Aí você imagina se eu fico parado. E aí, o milagre acontece no serviço. Diga, o milagre só acontece no serviço. Lembra que eu falei aqui, tornar-se tem a ver com milagre. Quando você torna, você vê milagre. Eu nunca vi um milagre acontecer, a pessoa ficou em casa dormindo. Não fez nada. Foi para canto nenhum. Ela mandou um zap para o milagre para cair na cabeça da irmã. Porque ela está com preguiça de orar lá com a mão dela. Foi? Acontece isso não, irmão. Serviço, diaconato, escravidão voluntária para querer que o irmão seja curado. Isso é muito importante, irmãos. Eu vi muitas coisas acontecer, irmãos, quando eu paguei uma passagem aérea para ir visitar uma pessoa lá longe, e quando chegou ela disse assim, você veio realmente por causa de mim? Eu disse, vim, receba em nome de Jesus. Ela ficou curada, irmão. Não foi simplesmente por causa de mim, da pessoa, não. Ela entendeu, nossa, isso é a dimensão de alguém que vem encher o outro por alguma coisa. Ela paga um preço para servir aquela outra pessoa. Já viu? Às vezes nós estamos assim e de repente, irmãos, na oração eu ligo para uma pessoa que ela nunca vai esperar que eu ligue. E eu ligo e a pessoa fala, meu Deus, o Senhor tirou esse tempo para ligar para mim? E muitas vezes, às vezes eu faço, irmão, estou um pouco mais ruim de internet por esse tempo de WhatsApp. Mas faço. De repente ela disse, aquela oração que você fez algo extraordinário na minha vida. Aquela visita que você fez foi algo fantástico para a minha vida. Por causa a gente exerceu algum serviço que torna um milagre apto para acontecer. Esse é o lugar que o Senhor está mandando a gente andar e fazer. E então ele falou assim, verso 45, irmãos. Não, ainda nesse aqui, determinou. Enche as talhas de água. O serviço faz os irmãos ficarem cheios do Senhor e do Espírito Santo. Geralmente é trabalhando para os outros que você vai ver o enchimento e o milagre. E aí o que é que acontece? Quando você vai para a tradução da palavra Adam, irmãos, lá aqui no início de Gênesis vai dizer que é algo vermelho, não é? E aí quando você vai para o capítulo 2 de Gênesis, você vai dizer, e o Adam foi feito da terra, o Adam foi feito do Adamar. O homem vermelho foi feito da terra. Aí você vai ver sobre o homem transformar a água em vinho, e então a água foi transformada em dam. Todas as três palavras estão relacionadas. Lembra que eu falei aqui que Noé era um homem lavrador da terra? Olha como está relacionada a nossa condução de milagres, por mais que terreno você seja. Se Adão é traduzido para algo vermelho, Deus está dizendo, tem sangue correndo dentro das veias dessas pessoas, tudinho aqui. Por que Adão é homem vermelho? Porque que eu saiba, Deus não olha para o meu filho que é um pouco mais escuro e eu mais branco. Ele olha para o sangue vermelho que corre comigo, que é igual ao seu, que é igual ao seu, que é igual ao seu, e dá inclusive para mim transferir meu sangue vermelho para você. Isso é Adão. Hoje eu estava conversando com o... Não vou dar o nome da criança, não? Para não expor, né? Mas tipo neto da pastora. E aí, nós estávamos correndo, aí ele parou e disse, esse é seu filho? Com o outro. Eu disse, é. Ele disse, ainda tem pessoas com preconceito. Mas eu vou lá nesses pais matar tudinho. Aí eu olhei para a mãe dele e disse, olha o que ele disse. Meu filho, faça isso não sei o quê. Até as crianças compreendem, irmãos, que corre sangue em nossas veias, irmãos.
E que o milagre precisa ser transformado. E esse dam, é Deus dizendo, eu vou fazer essa água milagrosa, essa água aí se transformar em algo, um milagre. Mas eu, para dizer para você, pode beber, que faz parte de mim e de você isso. Por acaso a ceia que nós fazemos não é referente ao sangue? Não é Deus dizendo, eu sou Adão com você? Mas lemos hoje de manhã, né? Vamos ler aqui. Basta o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que o que enviou. João 13:1. Está lá em João 13. Aí nós vemos assim, eu estava vendo o servo, o escravo, não é maior do que o seu. Nossa, que legal. Eu não sou maior do que o meu senhor. Que lógica, não é? O escravo não é maior, porque o seu senhor também é um escravo. Alô? O escravo aqui não está competindo com Jesus, ele é igual a ele. É isso que Jesus está dizendo dele mesmo. E ele diz, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. E aí, eu vou lá, essa igreja chega aqui, eu digo, pastor Ailton, pastor Aldenor, me envie para Moçambique. Aí lá, ou para a Etiópia, os irmãos enviam, lá acontece uma obra extraordinária. Aí eu digo, quem é o pastor Ailton e pastor Aldenor, né? Olha o trabalho que eu faço. Não sabe o idiota que é com as ofertas da igreja que eu ando. Não sabe o idiota que é com a oração e intercessão das irmãs que eu ando. Não sabe o idiota que qualquer coisa que faz lá é a base da força da igreja que ficou segurando a corda aqui. Aí Jesus está dizendo, cuidado, idiota, tu não é maior do que ele não, porque se eles faltarem lá, tu fica lá banguelando. Tu não vai fazer nada. Irmãos, é um lugar que a gente precisa se converter para esse lugar. E aí vem lá, o verso 45 de Marcos 10, estou finalizando, 45, diz assim, pois o próprio Filho de Homem, pois o próprio Jesus, pois o próprio Senhor, pois o próprio Bam, pois o presidente das galáxias, chefe de quê? Ele não veio querer seu serviçozinho, não. Não veio querer que você fosse para a Etiópia fazer serviçozinho para ele, não. Nem você, pastora Diana, dê licença. Eu, a serva de Jesus Cristo, faço uma grande obra. Isso não passa de vaidade de falsos diáconos e de falsos escravos. Porque o trabalho que deve ser feito é um trabalho de escravo da orelha furada. Decidi amar o meu Senhor. Tá. Sinceramente, lá no fundo, um dia que eu virar escravo, eu queria furar, irmão. Mas não botar brinco não, só o furo assim, bem grande. Não sei se eu conseguir, né? Se eu conseguir, se der certo. Claro, irmão, é só para escandalizar vocês. Então, pois Filho do Homem não veio para ser servido. A palavra aqui está traduzido diaconeu. Ele não veio para que um monte de diácono viesse servir a ele. Então, para que vamos levantar diácono nessa igreja?
se Jesus não está precisando de nenhum desses para servir? Como que faz agora? Só tem uma proposta. Eu quero ser batizado no seu batismo. Eu quero ser igual ao Senhor. E que lugar, irmãos, especial será esse? Quando fazemos tudo por amor. Que lugar! Que lugar completo! Ontem fui na igreja ali da pastora Diana ali, e houve um trabalho ali, e uma irmã cantou um cântico. Quando tudo for por amor, será a verdade. Quando tudo for por amor, será verdadeiro. Mas quando tudo for forçado, não tem verdade nisso. Irmãos, os apelos que fazemos para as pessoas virem servir, ela não deve, irmãos, ser algo apelador. O apelo não deve ser apelador. Tipo, tem um pessoa, por que você não mancha tantas fotos? O que é que você faz lá na África? Irmãos, acho que tenho 10 anos aqui que eu venho nessa igreja. Poucos vocês viram colocando coisa aqui. Você já viu, né, pastor? Às vezes os pastores até apresenta mais, mas pouco. Sabe por quê? Porque vai apelar. E o apelo não vai ser muito bom. Claro, não estou falando generalizando, sabe? Mas é evitando tanto apelo. Porque cada atitude que chega de verdade no campo missionário vai fazer efeito de verdade no coração das pessoas que vão receber. Cada ação que ela foi feita com a voluntariedade plena do coração vai de fato executar aquilo ali, vai transformar em verdade, em conversão de almas. E como é bom ver isso quando a gente vê as viuvinhas, né, que dão suas moedinhas, como foi falado aqui, para essa verdade ser exibida. E aí, você serve com amor. Seu furo é voluntário. Está tempo de liberdade, está tempo da gente sair da escravidão. E a pessoa está dizendo, eu quero ser tipo os moravianos. Eu quero salvar os escravos, sendo escravo com ele. A maldição invertida. Ararat. Uma disposição interna disso. E quem quiser ser o lugar nesse lugar, vai ser o lugar menos disputado do mundo. Já viu que ser escravo é o lugar menos disputado do mundo? Eu quero o lugar de escravo que você está fazendo. Duvido esses trem está acontecendo. Duvido essas concorrências estar acontecendo. E eu quero finalizar, irmãos, com a palavra, pois o próprio Filho não veio para ser servido, mas para servir, para realmente ser um diácono, ser um escravo, fazer isso acontecer. E não só isso, ele veio dar a sua vida. Aí, a gente pode fazer um convite hoje a cada um de nós que devemos aceitar o que Jesus fez e ser igual a Ele. Cadê aqueles dos irmãos que tocam que Ele cresça, diminua, mais de ti, menos de mim? Vamos tocar aqui? Quem sabe aí tocar? Em resgate de muitos. Resgate é traduzido por lutron. Lutron. Vou ler do jeito que está aqui. Veio dar sua vida em resgate por muitos. Resgate por muitos significa um valor pago pelos escravos. Olha só. Lutron. Põe aqui, irmãos, o verso 45. Verso 45. Lutron.
Veio dar a sua vida, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Lutron. Resgate, lutron. Lutron é preço dado para salvar, libertar escravos. Para a libertação de escravos. Eu vim dar minha vida para libertar um monte de escravos. Aí você quer ser livre? Quem quer ser livre? Totalmente livre? Decida a escravidão voluntária. É a única forma de resgatar muitas pessoas. Eu tive muitos desejos de desistir do campo missionário. Muitas lutas apareceram no decorrer desse período. Nós estamos, inclusive, em uma luta. Ela está grande. Refazer uma missão que foi totalmente destruída. Muito complexo. Mas eu queria dar uma revelação aqui para você bem simples. Eu disse que a revelação era simples e profunda. Você fura a orelha. Furar a orelha vem da palavra ozem. Eu virei meio teólogo, sabe, irmão? Estudando um bocado de coisa aqui. Nossa. Vem da palavra ozem. Entendeu? Ozem. Quem lembra? Quem tem ouvidos? Só escravo escuta o seu senhor. Batismo do ouvido. Nossa, queria tanto escutar o Senhor. Queria tanto que Ele falasse comigo, mas eu não sei o que é que Ele fala. Circuncisão de ouvido é tornar-se escravo voluntário. Aí eu quero ler um último versículo, eu prometo. Vá para 1 Coríntios. Eu disse uma vez, esse Paulo entendeu demais as coisas. Pastor do céu. Que homem que compreendeu. Capítulo 4. Verso 1. Quem está preocupado aí com que os homens reconheçam você como autoridade? Ah, deveria ver o meu trabalho, não é? Olha o que aqui Paulo queria. Assim, pois, importa que os homens, toda a congregação, todos os irmãos, bam, 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 bam. A única coisa que eu quero e importa de verdade é que todos eles nos considerem como... Sabe como é que é traduzido ministros? Nossa, como eu tô realmente bem psicólogo, né? Bem, como é? Teólogo. Uperetes, remador do último porão. Importa que todas as pessoas, lá vai o missionário, não é? Nossa, mais uma nação. Era isso que Paulo fazia. Eu gostaria de fazer também, mas ainda tem vaidade no meu coração. Tomara que eu chegue lá. Mas eu quero pegar isso aqui um dia. Importa que os homens nos considerem como remadores do último porão, de baixa categoria, sinônimos de escravo. Então vamos ler na tradução aqui. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como escravos de Cristo. Amém? Quem quer ser ministro de Cristo? Eu? Não, acho que é lá de Lula ali, os ministérios dele lá. Nesse daqui, ele está chamando para a gente virar remadores do último porão, sofrer lá, embaixo. Eu vou dizer para você, no dia que eu puder dizer no meu coração, o que importa é isso. Que fantástico. Será que eu vou conseguir, irmão?
Eu queria tanto conseguir isso. Eu queria tanto conseguir dizer isso, ainda não consigo. Porque tem muita vaidade aqui ainda, irmãos. Eu não consigo ainda. É importante, irmãos, que todas as pessoas comecem a olhar para você como um escravo do Senhor Jesus. Dona Maria, quem é você? Bastião? Francisco? Lá da baixa categoria do navio. Não estão considerando a mim como? Como o quê? Eu não gosto muito de usar essa palavra, né, irmãos? Só faltou o ota. Pois no Evangelho só tem umas necessidades, irmãos, que eu quero que os homens comecem a ver a gente como escravos do Senhor Jesus. Lá vai a escrava do Senhor Jesus Cristo. Isso é fenomenal para a primeira classe celestial. Isso é fenomenal, irmãos, para quem não está por aí com seu nome sob exaltação nenhum diante dos homens, irmãos. E ele diz: importa que nós sejamos considerados escravos e despenseiros dos mistérios de Deus. Quem quer conhecer mais o Senhor profundamente? Só escravo chega lá. Quem quer conhecer todos os mistérios? Só escravo chega lá. Sabe o que é que eu traduzi a palavra dispenseiros? Lá vai eu de novo com minha teologia. Dispenseiros vem de oikonomos, que significa chefe, superior, alguém confiado para de fato ter autoridade. Ele está dizendo, somente conhece ou chega nesse cargo grande, dispenseiros, confiado, chefe. Geralmente essa palavra, eu trouxe tudo que está escrito aqui, geralmente essa palavra é usada para um escravo liberto. Meu Deus! Oikonomos, que vem de oikos, chefe, superintendente, administrador fiel, cheio de cargos excelentes. Alguém pequeno que lhe foi confiado algo grande. Mistérios. Alguém conhece a palavra mistérios? Algo oculto, escondido. Traduzido para musterion, que quer dizer confiado somente a alguém que tem ouvidos para ouvir. Pegou aí? Pegou aí? Vamos ficar de pé, irmãos. Pega o olhinho, que amanhã nós temos consagração.
glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus abençoe a sua santa e amada igreja. Haja um batismo de servos nesses dias aqui, Senhor. Haja uma consagração de diáconos voluntários, Senhor, porque o Senhor não está mais querendo escravos, ó Deus, que não sirva com amor, Senhor. Faça isso, Senhor, até amanhã. Faça isso, faça essa cirurgia, Deus, no coração dos escravos voluntários nessa noite, em nome de Jesus.